espiritualidade tem sido muito pesquisada como um fator relacionado à saúde mental. Estudos recentes apontam que a espiritualidade pode ser um recurso psicológico e social para se lidar com estresse e questões de saúde mental. As pesquisas indicam que as pessoas religiosas ficam deprimidas, mas que as pessoas mais religiosas tendem a ser menos deprimidas do que as não religiosas. Em relação à ansiedade, ela também pode ser significativa menor entre as pessoas que são religiosas. E o mesmo se apresenta nas pesquisas em relação ao suicídio. As redes religiosas oferecem um suporte que reduz a aflição emocional que pode precipitar o suicídio. E os ensinos religiosos proíbem o suicídio, o que acaba reduzindo a sua ocorrência nas pessoas que são religiosas. As evidências indicam que a religião e a espiritualidade geralmente se relacionam com melhor saúde física e melhor saúde mental, com maior longevidade, com bem-estar e com a felicidade. Embora também hajam aspectos negativos relacionados à religiosidade, como o coping religioso negativo, que são aquelas situações onde há muita culpa ou uma ideia de um castigo divino, por exemplo. Segundo Harold Koenig, a espiritualidade e a religião podem funcionar como fatores protetivos em relação às questões de saúde mental, ao ser uma estratégia de enfrentamento pessoal das situações difíceis, ao ser uma força pró-social e também um método de controle do comportamento. Espiritualidade e religião são a mesma coisa? A espiritualidade e a religião estão ligadas, mas a espiritualidade pode ser algo mais geral e inclui muitas outras coisas. Pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, ou pode haver uma escolha em se seguir uma crença espiritual. Tanto a religião quanto a espiritualidade podem ajudar a desenvolver uma força interna, alcançar paz, ter esperança e otimismo na vida. Mas o que é espiritualidade? Nós podemos pensar sobre a espiritualidade de diferentes maneiras. Uma maneira de pensar sobre a espiritualidade é aquele significado e o propósito que se busca na vida. A espiritualidade pode dar uma noção de valor próprio e de sentido de vida. A espiritualidade está relacionada a um ativo investimento em um conjunto de valores internos e ela abriga um senso de significado e completude interior, harmonia e conexão com os outros. A espiritualidade, ela é uma unidade com toda a vida, com a natureza e com o universo. A espiritualidade pode até envolver a crença num ser superior ou não. Espiritualidade é agir segundo o sistema de valores que vai além dos próprios interesses, com um sentido de propósito e apoio transcendente nos eventos do dia a dia, bem como na adversidade. Os recursos relacionados à espiritualidade podem variar de uma filiação congregacional a práticas individuais, como meditação, oração, peregrinação, ouvir músicas, atividades em meio à natureza. Os recursos também podem ser experimentados tanto dentro como fora de estruturas religiosas formais, e é mais amplo e mais pessoal. As práticas espirituais ainda podem ser, por exemplo, viver de acordo com um conjunto de regras que a própria pessoa se define. Por exemplo, de que maneira tratar as pessoas. Ou as práticas espirituais também podem focar e pautar a vida em valores universais, tais como honestidade, justiça, bondade, a esperança e a compaixão. Já a religião, ela é diferente da espiritualidade no aspecto de que ela é um sistema de crenças que são organizadas, são partilhadas e, em geral, institucionalizadas. E elas incluem valores morais, crenças em um Deus ou um poder superior, e há sempre um forte envolvimento em uma comunidade de fé. Assim, espiritualidade, ela é uma experiência que pode ser universal. Ela é ecumênica, ela é interna,
afetiva, espontânea e ela é privada. Já a religião, ela é denominacional, ela é externa e cognitiva. Na religião, a pessoa vai a um lugar físico, segue uma série de regras comuns a um grupo e participa de rituais e atividades que são públicas. Pensando então na espiritualidade e na religião, é possível ser religioso sem ser espiritual e é possível ser espiritual sem ser religioso. A religião e a espiritualidade são aspectos muito importantes na vida de muitas pessoas. Quando as pessoas enfrentam crises ou grandes abalos, é comum que elas recorram à religião como fonte de suporte e de conforto. Muitas pessoas usam as crenças e as práticas religiosas e espirituais para lidar com as situações estressantes do dia a dia, para lidar com a perda de entes queridos, para lidar com a perda da saúde ou com a perda da independência. Tais crenças e práticas oferecem um senso de controle e ajudam as pessoas a se adaptarem mais rapidamente às situações difíceis. A religião também ela é uma fonte importante de suporte social para as pessoas. Crenças e ensinamentos religiosos e espirituais podem incentivar as pessoas a tomarem melhores decisões, o que ajuda a reduzir o estresse em diversas situações onde a pessoa se vê necessitada de tomar decisões. As crenças espirituais e religiosas também ajudam muitas vezes a reduzir o consumo excessivo de álcool, o uso de drogas, o tabagismo e também a promiscuidade sexual. O envolvimento espiritual também leva as pessoas a escolherem um comportamento generoso e empático, de amor e de ajuda ao próximo, e da participação de atividades que são altruístas e pró-sociais. Segundo Lotufo Neto, alguns aspectos positivos da religião na vida das pessoas são fatores protetivos em relação à saúde mental. Por exemplo, a religião ou uma vivência espiritual reduz a ansiedade existencial ao oferecer uma estrutura cognitiva que explica o mundo. Esses conhecimentos oferecem esperança, sentido, significado e uma sensação de bem-estar emocional. As questões religiosas ajudam as pessoas a enfrentar melhor a dor e o sofrimento. As crenças espirituais, elas dão às pessoas uma solução para o problema da morte. A maior parte das crenças religiosas assegura que há algum tipo de continuidade na vida após morte. As crenças espirituais ou religiosas dão às pessoas um certo poder e controle, porque associam as crenças a um poder superior, a alguém acima do ser humano que cuida e protege a todos. As crenças espirituais oferecem orientações morais, o que suprimem certas práticas e estilos de vida que são autodestrutivos. E Lotufo Neto conclui falando que as crenças espirituais e religiosas, elas ainda fornecem uma identidade, satisfazendo a necessidade de pertencer, a unir as pessoas em uma crença comum. A religião também pode ser um recurso de saúde para as famílias, pois ela oferece uma maior rede de apoio social para a família. Para a família, as religiões também oferecem atividades familiares e de recreação. Os ensinos ligados às crenças espirituais e religiosas com frequência apoiam a família e os valores a elas associados. Oferecem serviços sociais e serviços de ajuda e também encorajam as famílias a buscarem ajuda para suas necessidades. Para os profissionais, a religião e a espiritualidade podem ser um importante recurso terapêutico quando os profissionais são sensíveis a essas crenças e práticas. Ou a religião e as crenças espirituais podem ser um fator de resistência ao trabalho, quando o profissional não as reconhece ou minimiza a sua influência na vida dos seus pacientes. Muitas pessoas religiosas têm a preocupação com a forma como o profissional da saúde mental vai lidar com a sua orientação religiosa.
e ficam apreensivos sobre a maneira como os assuntos de fé vão ser tratados. As suas condutas religiosas, as suas orações, a sua crença em milagres, os seus valores e as suas outras práticas religiosas. Eles temem que sejam vistos de uma maneira muito negativa. Assim, para incluir esses aspectos no atendimento aos pacientes, o profissional de saúde mental deve, num primeiro momento, acessar as suas próprias crenças espirituais ou religiosas, para ter claro como elas afetam aquilo que ele observa, ficando atento aos preconceitos e às generalizações. É muito importante que o profissional tenha uma relação não julgadora, de aceitação e de empatia com o seu paciente religioso. É importante que o profissional tenha uma abertura e um desejo de gastar tempo para compreender a espiritualidade do seu paciente, ao isso se relacionar com as suas questões de saúde. Ao trabalhar com pacientes religiosos, é muito importante se ter alguma familiaridade com as culturas religiosas relacionadas a valores, crenças e as práticas dos pacientes, bem como sentir-se confortável para fazer perguntas e conversar a respeito de temas espirituais com os seus pacientes. Na conversa com o paciente, é muito importante tratar a diferença religiosa como qualquer outra diferença. O profissional deve se colocar numa posição de não saber, convidando o cliente a descrever e explicar a sua visão de mundo. Enfim, pensando na espiritualidade e na saúde mental, as crenças transcendentes oferecem significado e propósito além de nós mesmos, das nossas famílias e das adversidades. Um sistema de valores transcendentes, seja convencional ou particular, nos possibilita definir as nossas vidas como significativas e com sentido, o que nos permite uma maior esperança.